Momento para nós voltarmos a palavra de Deus. Estamos em ordem aqui? Está funcionando? Todo mundo ouvindo? Muito bem. Momento para nós voltarmos nossos pensamentos à palavra de Deus nesta manhã. Vamos ouvir a palavra então e colocar nosso coração em total sintonia com ela nesse momento. Que Deus, no mover do Santo Espírito aqui, repreenda tudo aquilo que venha distraí-lo da palavra. E num só coração aqui nesta manhã possamos ouvir a palavra do Senhor. E que ela faça em nossas vidas aquilo que Deus quer que ela faça. Que seja um momento então marcante em nossas vidas por causa da palavra. E eu quero nesta manhã ler na palavra do Senhor no profeta Ezequiel. Vou ler no capítulo 22. Profeta Ezequiel, um dos chamados grandes profetas do Velho Testamento, e vou ler no capítulo 22, você que trouxe a palavra, abre a palavra. Quero uma vez mais encorajar os homens, sempre que possível, a ter a palavra de Deus nas suas mãos, física, quando você vem à igreja. A palavra virtual, não estou dizendo que você está em pecado, você está usando a palavra virtual, há um uso para ela, que bom que nesse tempo atual temos a palavra virtual, porque facilita em muitos momentos, mas é entendido, estudos já comprovaram isso aí fora, que a apreensão do texto não é o mesmo, quando se lê num livro virtual e quando se lê num livro físico. A verdade é que o livro virtual você fica perdido, não sabe para onde vai, onde é que está localizado. Então, não dispense na sua vida ter a sua Bíblia física, a sua Bíblia que você lê, marca, volta ao texto, etc. Mas vamos todos nós ler, seja virtual ou físico, vamos todos ler o texto, a palavra de Deus, igualmente a palavra de Deus. Então, ouçamos o profeta Ezequiel falando. Verso 23, até o verso 31. Verso 23, de novo, a palavra do Senhor veio a mim. Disse ele, filho do homem, diga a esta terra, você é uma terra que não tem tido chuva nem aguaceiros no dia da ira. Há nela uma conspiração de seus príncipes como leão que ruge ao despedaçar suas presas. Devoram pessoas, apanham tesouros e objetos preciosos e fazem muitas viúvas. Seus sacerdotes cometem violência contra a minha lei e profanam minhas ofertas sagradas. Não fazem distinção entre o sagrado e o comum, ensinam que não existe nenhuma diferença entre o puro e o impuro, e fecham os olhos quanto à guarda dos meus sábados, de maneira que sou desonrado no meio deles. Seus oficiais são como lobos que despedaçam suas presas, derramam sangue e matam gente para obter ganhos injustos. Seus profetas disfarçam esses feitos, enganando o povo com visões falsas e adivinhações mentirosas. Dizem, assim diz o soberano Senhor, quando o Senhor não falou. O povo da terra pratica extorsão e comete roubos, oprime os pobres e os necessitados e maltrata os estrangeiros, negando-lhes justiça. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Por isso, derramarei a minha ira sobre eles, e os consumirei com o meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo o que fizeram.
Palavra do soberano Senhor. Verso 30, mais uma vez. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Diógenes viveu lá no 4º século antes de Cristo, na antiga Grécia. Também conhecido como Diógenes o Cínico, por causa da corrente filosófica que ele adotava e, inclusive, incorporava no seu dia a dia, na sua forma de viver. Ele era natural de Sinope, que hoje seria a região da Turquia, mas naquela época, muito antes da cultura atual, pertencia à cultura grega. Depois ele migrou para Atenas e finalmente foi para Corinto, então naquelas duas cidades que pertencem à Grécia atual. Diógenes o Cínico, há muita história sobre ele interessante por causa da filosofia que ele incorpora. O cínico, ele estava contra todos os valores que estavam na sociedade daqueles dias, os valores da opulência, da corrupção, uma opção de coisa, um materialismo muito consumista. Ele não era um crente, veja só, estamos falando de um homem que não conhecia o Deus único revelado, mas ele tinha esta posição e que o caminho da felicidade, da realização humana não era por esse caminho que a sociedade da Grécia tinha naqueles dias. E ele tomou posições radicais, uma das coisas que ele fez foi morar num barril, é dito assim. Era a casa dele, morar num barril. Eu não quero mais nada, não preciso mais nada. E lá ele ficava, inclusive, abria mão muito do seu asseio pessoal. Mas ele era conhecido, era inteligente, era um homem que sabia expor as suas ideias. E chamava atenção, morando ali, diz que inclusive com cachorros sentados em volta dele. Lá estava Diógenes, e há muitas histórias, então, como eu já mencionei, mas deixa eu lembrá-lo de uma que é a mais conhecida, possivelmente você já ouviu falar. Diógenes, esse camarada que é dito sobre ele, de ser achado em plena luz do dia, como agora, com o sol brilhando, ser achado pelas ruas de Corinto, na grande cidade na época, com uma lanterna na mão. Uma lanterna na mão em plena luz do dia. Diógenes ficou maluco, ficou doido. Diógenes, por que uma lanterna no meio do dia? O que é isso? Estou à procura. Estou buscando. Buscando o que, Diógenes? Um homem. Nessa cidade toda aqui, nessa cultura toda, eu quero achar um homem. Um homem. Mas, olha, está cheio de homem por aí. Agora mesmo aqui na calçada passou uma porção. Não. Estou falando um homem de verdade. Ele se referia a um homem que tivesse valores morais, convicções, que não eram aqueles da cultura. Ele queria alguém que subisse a uma estatura acima da mediocridade, da banalidade, que consumia os homens da Grécia. E ele não encontrava este homem com esta fibra moral, este homem que se elevava acima daquilo que era comum, de uma sociedade corrupta, uma sociedade que se consumia, se entregava àquilo que é superficial, banal, o mero material. Aí está o quadro de um homem, então, e de uma situação longe da revelação de Deus. Mas, quando nós lemos Ezequiel, que escreveu mais ou menos 2 séculos antes de Diógenes, e aí num outro contexto, não lá da cultura grega pagã, da filosofia grega pagã, mas em Jerusalém, nós encontramos um quadro parecido. E Deus fala a Ezequiel que ele também está buscando um homem. Um homem.
um homem que se coloque na brecha. Todos nós sabemos o que é a brecha, aquele espaço que se abre entre dois espaços, terrenos. Se falarmos de forma geográfica, ou contexto, se preferirmos então o teórico, abre-se esse buraco, abre um abismo, uma fenda e separa. A questão da brecha, a questão da fenda, a questão de um abismo é separação. E há uma distância entre as duas partes. E aqui está Ezequiel, Deus falando através dele, dizendo que uma brecha se abriu. Há uma realidade, diz aqui o profeta, ou Deus na voz do profeta, há uma realidade de uma brecha e não pode ser ignorada. 6 séculos antes de Cristo, escreve Ezequiel, Deus fala através dele ao povo de Israel, recordando rapidamente, o chamado povo de Israel no seu todo havia sido dividido em 2 reinos por causa do pecado dos reis, o reino do norte, o reino do sul. Nos dias de Ezequiel, o reino do norte já havia sido décadas antes conquistado e aniquilado pelo grande poderio vizinho chamado dos assírios, a Assíria. Passaram as décadas, os assírios caíram como poder político na região, militar, levantou-se a Babilônia, também poder vizinho. Sobrou o reino do sul, onde ficava Jerusalém. E a razão de o reino do norte ter sucumbido, os profetas avisaram, foi que a brecha se abriu de tal forma que Deus permitiu a aniquilação deles. E agora os profetas como Ezequiel estão dizendo ao reino do sul que eles estão no mesmo caminho. É terrível a situação em Judá, o reino do sul que sobrou. E nós vamos ver nesse capítulo todo, eu li uma parte, a descrição aqui que Ezequiel faz do quadro político, social, cultural. E eu li apenas alguns versos que são suficientes para vermos uma fotografia terrível aqui. E ele vai falar dos príncipes, os líderes políticos do povo, os que também influenciam a cultura. Ele vai falar dos sacerdotes, aqueles que deviam ministrar a presença de Deus ao povo. Ele vai falar dos profetas, aqueles que deveriam falar de forma nua e crua a verdade de Deus ao povo. E ele vai falar, inclusive, no verso aqui 29, sobre o povo da terra. Então, o problema com os príncipes, o problema com os sacerdotes, o problema com os profetas, e depois, então, dessa liderança, o povo da terra também. E nós lemos um quadro catastrófico, lamentável, trágico. O afastamento de Deus é terrível, a coisa está tremenda. Os príncipes são como um leão que despedaçam suas presas, devoram as pessoas, apanham os tesouros, os objetos. E os sacerdotes? Sacerdotes não cumprem o papel deles, e diz aqui, eles não fazem distinção entre o sagrado e o comum. Não há mais distinção. Banalizou-se a fé. A fé virou um modismo, virou algo adaptado à cultura, ela não tem nenhuma influência na cultura. E aí vem os profetas que dizem que estão falando o que Deus falou, diz ele aqui, e estão falando nada porque não foi o que Deus falou. Profetas de plantão para agradar o povo, e não para incomodar o povo no que é preciso. Não para edificar o povo segundo a vontade de Deus. E aí um povo da terra aqui que pratica extorsão, comete roubos, oprime os pobres, os necessitados, maltrata, enfim. O negócio está feio. Surgiu uma brecha, porque esse pacotão todo aqui, e Deus não tem nada em comum, há um abismo entre os dois. E a brecha sempre vai se alargando. E a questão é, se nós conseguimos perceber a realidade da brecha nos nossos dias. Deus
fez a leitura da brecha daqueles dias. O profeta Ezequiel enxergou essa brecha. Era real, estava ali. Será que eu e você enxergamos essa brecha que se abriu entre sociedade, cultura e Deus, a palavra de Deus, a fé cristã? Será que nós percebemos a realidade dessa brecha? Ou nós achamos que é uma brechinha pequena, não é tão grande, talvez alguns até achem que não tenha brecha. E nós vivemos aí nesses dias onde estamos cheios de sacerdotes, e não é que faltava sacerdotes e profetas nos dias de Ezequiel, esse não é o problema, eles estavam lá. E nós também, na nossa cultura, nós nunca tivemos tantos sacerdotes e profetas como nós temos nos nossos dias. Mas isso não quer dizer nada em termos do tamanho da brecha. A questão é que sacerdotes, que profetas se tem. A brecha real, ela é maligna, ela é então destruidora. O quadro todo aqui é de destruição. O ser humano adotando caminhos que ele acha interessante, mas que na verdade está dando tiro no próprio pé. Longe de Deus, cada vez mais longe, criando uma brecha maior, isso não para, não tem fim, cada vez se amplia mais, o mal é insaciável. Você abre a porta 10 centímetros, ele quer 20, você abre 20, ele quer 30, você abre 30, ele quer meio metro, ele quer a porta toda aberta. Você deixa entrar na varanda da sua casa, ele quer entrar na sala, ele entra na sala, ele quer ir no quarto também. Enfim, não respeita o ambiente, não se satisfaz. Era nos dias de Ezequiel assim, nos nossos dias, é maligno e vem para destruir e quer entrar com poder, tomar conta. Então, a brecha é maligna, destruidora, mas é muito trágica, porque o mal, ele é extenso, ele é abrangente. O mal não chega à sociedade, à cultura, e então ao indivíduo, e diz, olha, eu quero apenas mexer com a sua questão financeira, por exemplo. Ele quer tudo na sociedade e quer tudo no indivíduo. Quando o mal se mexe nos nossos dias, presta atenção nisto. Ele quer, inclusive, a igreja e o povo de Deus. Não, olha, tudo bem, mal pode agir à vontade aí, nós vamos ficar como igreja, como povo de Deus, eu como crente vou ficar aqui, não é? O mal não se sacia, ele quer tudo, ele é trágico porque ele é extenso e abrangente, ele quer a sua família, quer o seu casamento, não é só o seu trabalho, não é só o seu entretenimento, não é só o seu dinheiro, ele quer inclusive a igreja. Você vê, por exemplo, um sinalizador da brecha nos nossos dias é a confusão do ser humano, enquanto quem é ele, como criação de Deus. Deus criou, é definido, a Bíblia diz quem é, e nós sabemos pela realidade de quem é, mas a conversa fora é de confusão, porque a brecha se abriu, e o ser humano não sabe mais quem é, inclusive em relação ao seu sexo. Nós tivemos aí a nossa famosa senadora, que inclusive quando se debateu aí a lei da homofobia, aquele negócio todo, ela não é mais senadora, mas foi. E aí então houve a reação evangélica, aí ela propôs, não, então a lei vai dizer o seguinte, não pode homofobia, com exceção dentro das igrejas. Então, o que nós queremos que os evangélicos permitam aí, que nós tenhamos a lei, né, tal da homofobia aí fora, e nós vamos deixar a igreja quieta. Mentira. Depois que você abrir 30 centímetros, que é meia hora, que é meio metro. E aí você ouve falar já de pastores contemporizando, e igrejas contemporizando essa questão. Isso é um sinalizador. Não quero resumir o problema da brecha só na questão dessa confusão sexual. Isso é um sinalizador. E muito grave, porque a questão sexual tem a ver com a base da humanidade. É de onde a humanidade vem. Deus formou o homem e mulher, e dali ele forma o seu plano da humanidade. E você mexe ali na base. E aí você mexe com o ser humano e mexe com ele de uma forma para atingir todos os seus valores. Enfim. A realidade da brecha é extensa e abrangente.
E eles vão ainda chegar, se continuar a abrir a brecha, vão continuar a chegar nas igrejas. E já existe, e a imposição vai ser que os sacerdotes e os profetas venham aderir para não serem incomodados, como acontecia na corrupção aqui dos dias de Ezequiel. E isso com tudo mais. E nós já vemos isso acontecendo nos nossos dias e vamos ver muito mais. Igrejas que estão aí apenas para andar junto com a cultura, com o povo. Essa brecha real, destruidora, profundamente destruidora, mexe com as coisas mais importantes e depois atinge o superficial também. Você percebe a realidade da brecha? Há muita conversa nos nossos dias do como o evangelho, a igreja deve dialogar com a cultura. É verdade que nós queremos pregar o evangelho de uma forma que as pessoas entendam. Se dialogar com a cultura é isso, ótimo. Não queremos falar de um jeito que ninguém entende nada. Mas há uma linha tênue e que estamos cruzando, o que eu digo, estamos aí nesse mundão de igrejas, cruzando de forma muito rapidamente, onde na verdade está se acomodando a cultura ou vendendo a fé cristã, é a palavra de Deus se vendendo aos valores da cultura. Eu não quero aqui zerar numa coisa, mas fui informado e fiquei chocado de que em Bragança vai se abrir uma casa de show noturna, gospel. Meu irmão, quando que cantar de Cristo e cantar sobre o Deus eterno pode ser transformado em entretenimento e forma de ganhar dinheiro? Se eu quero entretenimento à noite, eu inclusive como crente, talvez se procurar muito bem, eu encontre um. Talvez eu vou assistir uma peça de teatro que entenda ser relevante ali. Eu não vou ali para falar de Deus, cultuá-lo, não para me entreter. Aliás, eu vou ali para me entreter, não para buscar a Deus. Há uma diferença. Mas não pode ter uma peça, por exemplo, sobre um tema bíblico? Sim, mas aí não é entretenimento. Ela há de ser tratada como um tempo de edificação na palavra, não entretenimento. Vamos sentar aqui, trazer aqui uns refrigerantes, uns salgadinhos, vamos bater um papo aqui. E o cara está cantando lá como Jesus é quentinho, Jesus é gostosinho, né? E a gente vai tomando aqui, vai batendo, vai jogando conversa fora, fala um pouquinho de política, depois a gente ouve um pouquinho, Jesus quentinho, aí a gente volta aqui, fala da inflação, do PT, não sei do que e tal. Aí volta lá, escuta um pouquinho mais de quentinho, trocou de artista, e aí termina lá, a gente ouviu uma partezinha aqui, outra ali, a gente tá no bate-palma e tal, aí volta a comer um salgadinho. Isso é só uma pinceladinha aí, podemos ir muito longe na questão dessa brecha que vai se abrindo. E não quer dizer que a realidade, a religiosidade suma. Haviam profetas e haviam sacerdotes, como há e vai haver, mesmo que a brecha fique enorme, não vai sumir. A realidade da brecha, mas a realidade está aí. Você liga a mídia, você liga a televisão, celular, você tem a brecha. E Deus diz que a brecha estava ali. Será que eu e você também vemos e concordamos com Deus? E aí, diante da realidade da brecha, há uma busca, uma procura. Deus está procurando. Quem é procurado? Quem é procurado por Deus? Note bem, Deus não está procurando aqui uma multidão. Deus não está procurando uma multidão. Deus também não está procurando um superdotado.
Deus está em busca de alguém que seja um fenômeno. Não é isto que Ele está buscando aqui. Não é dito isso. Deus também não está buscando um método, mas uma metodologia, uma estratégia religiosa, eclesiástica. Não é isso que Deus está buscando aqui. Deus não está buscando mais um show gospel, mas, quem sabe, uma conferência, um congresso evangélico. Deus não está buscando isso aqui. E eu acho que nem buscava isso, porque isso devia acontecer lá bastante com os profetas e os sacerdotes que estavam lá. Deus está procurando o quê? Um homem. Numa cidade com milhares, Deus está vendo se encontra um homem. Um apenas. Será que Deus, no nosso meio, encontra pelo menos um? Será que Deus, no nosso país, encontra um? Da nossa cidade toda encontra um? Será que na nossa igreja Ele encontra um, pelo menos? Apenas um homem. Que homem? Não há tantos homens por aí? A luz brilha, porque a lanterna passa homem toda hora. Está cheio de homem. Deus está buscando um homem que seja convicto, engajado, corajoso e com discernimento para perceber a realidade da brecha. Não apenas perceber a brecha, mas a realidade dela, a extensão, a gravidade. A brecha se abriu e ela é profunda, e ela é larga, é muito grande. O país, a cultura, a família e até as igrejas estão de um lado e há uma brecha que os mantém longe de Deus e da verdade da sua palavra. E os sacerdotes e os profetas foram juntos, inclusive. Deus procura um homem. Deus não está pedindo muito, apenas um homem. Talvez simples, mas que seja convicto, engajado, corajoso e que tenha o discernimento espiritual para ver a realidade dessa brecha. Para quê? Qual a função? Para que esse homem? Esse homem, diz o texto, Deus quer achar esse homem que tem essas qualidades, porque esse é o homem que vai se colocar na brecha. Ele vai fazer a ponte entre esta cultura, essa sociedade, essa família, esse casamento, essa igreja, longe da verdade de Deus e Deus. Aquilo que o sacerdote devia fazer não estava fazendo, aquilo que o profeta devia fazer não estava fazendo, esse homem vai fazer. Ele vai ser um príncipe, inclusive. Ele vai ser sacerdote, em primeiro lugar, porque ele vai ser quem? O intercessor. Diz Deus, achar alguém que se coloque entre eu e esse povo. Se você ler a história de Moisés, você vai encontrar um momento quando ele se coloca nessa brecha. O povo de Israel cai no pecado. Deus diz, vou destruir esse povo. Quando estavam na caminhada para a terra prometida. E você lê lá que Moisés diz, ó Deus, esse é o teu povo. Destrua a mim primeiro, mas não destrua esse povo. O intercessor é o homem da brecha. É esse homem que Deus procura. Que vê o mal batendo na sua casa, nos seus filhos.
vendo o que a escola está fazendo com os filhos, a mídia, e se coloca como intercessor ali, pedindo misericórdia. É o homem da brecha, ele é um sacerdote, mas ele é um profeta também, profeta que faltava. Ele fala a mensagem de Deus e se opõe contra o mal. Ele denuncia a brecha. Ele denuncia o que está errado na fé, em igreja, com sacerdotes, com os profetas. Ele denuncia as ideias que estão colocando nos seus filhos, a forma que está atingindo a sua casa e a igreja. Ele é profeta. Ele não é um que vai ficar sentado, achando que está tudo errado, mas deixando o mal passar por cima com uma inundação e fazer o que quiser, sem ele dar nenhum grito. Ele vai levantar a voz, ele vai se posicionar, ele vai denunciar. Há uma brecha. Não é o caminho de Deus, não é dessa forma. Quando nós vivemos na cultura, na sociedade, Jesus nos enviou ao mundo. Não somos chamados para ir morar na montanha e fazer uma muralha e ficar escondido lá. E nós temos que lidar com a cultura e aprender a navegar dentro dela e da sociedade, para sermos luz do mundo. Mas ao fazermos isso, precisamos pedir a misericórdia de Deus, para estarmos no mundo, como disse Jesus, mas não sermos do mundo, e aí é uma ginástica, e precisamos da graça de Deus. Para estarmos no meio deste povo que pertence ao outro lado da brecha, mas sermos ali aquele que está fechando a brecha, sacerdote, profeta. E aí então, sermos príncipes, liderança. A sua casa, meu irmão, tem sua liderança. E deixa-me dizer bem claro que liderança que está envolvido aqui, o que precisa na sua casa, no seu casamento. Não é um machão, não é um que diz, isso aqui é o meu reino para me servir, entendeu? Todo mundo aqui em casa, todo mundo acha do meu pé aqui, para fazer a minha vontade, é meu reino. Não é esse líder, é o líder servo que foi Jesus Cristo. Aquele que é visto pela casa como exemplo moral e espiritual no seu comportamento, nas suas atitudes. A família sabe que este homem é um homem da brecha, esse marido, esse pai é um marido e um pai da brecha, porque ele é um marido e um pai da palavra, e não da mídia. Ele é informado, ele sabe o que está acontecendo no mundo, por isso ele tem consciência da brecha. Ele não é um dos informadão, que fechou a cara para dentro, ou enfiou a cabeça dentro do mundo religioso, mas ele ao mesmo tempo também conhece a brecha, e conhece o que é a verdade, Deus e a sua palavra. E a família conhece essa liderança moral e espiritual pela a sua prática, a sua forma de ver a igreja, a sua forma de lidar com a verdade, o seu exemplo. E depois, não só no exemplo da prática, mas também no exemplo da palavra. Ele fala a forma de Deus, ele contrapõe com a verdade de Deus. Ele é um líder espiritual. É essa liderança que falta. Depois, claro, sendo líder espiritual, você vai dar uma liderança espiritual para o material da sua casa, para as finanças da sua casa. Mas porque você vai ser um líder espiritual moral primeiro, e aí você vai trazer essa liderança espiritual moral para as finanças da casa, para os hábitos da casa, para os programas da casa, para a forma da família e da casa se comportar, para a igreja. Onde está esse homem? O homem da brecha. Deus busca apenas um homem. E Deus, encontrando esse homem, Ele faz maravilhas. O apóstolo Paulo disse aos Coríntios, dentre vocês,
A maior parte dos que foram chamados eram os fracos e não os fortes. Porque é o poder de Deus que vai operar neste homem. Deus não procura um excepcional, Ele procura apenas um homem corajoso, convicto, com discernimento, e que seja esse homem da brecha, sacerdote, profeta, príncipe. Por que não se encontra o homem da brecha? Por que Deus não encontrava? Por que Deus não encontra o homem da brecha aqui? Talvez porque possivelmente eu ou você não estejamos na brecha, mas estejamos no barranco do lado de lá. Fazemos parte, nós aderimos. Nós temos aí uma fachada de profeta, de sacerdote, quem sabe como esses aqui tinham. Mas na verdade nós já nos vendemos. Nós somos absorvidos pelos valores da cultura. Por isso, nunca seremos os homens da brecha. Porque nós somos iguais. Nós já estamos moldados. E talvez não seja essa a razão. Talvez seja porque somos acomodados. Nós vemos a brecha. Mas isso não nos preocupa. Esse negócio de ser homem da brecha é muito trabalhoso. Você está querendo me tirar da minha rede espreguiçadeira para me fazer andar. Deixa eu ficar aqui. Cada um cuida da sua vida. O mundo mudou. Os filhos agora são diferentes, assim mesmo. Meu tempo era outro. Eu estou cuidando aqui da minha fé, cada um cuida da sua. Não me incomode. Talvez acomodação. Não surge o homem da brecha onde tem acomodação. Não surge o homem da brecha onde tem acomodação. Ou talvez seja alguém sem convicção. Eu me identifico como sendo o homem de Deus, mas não vibra em mim essa convicção. Eu sou meio gelatina, o homem gelatina. Eu acho que tem dois lados. Há mais de uma forma de ver as coisas. E, sabe, quando me perguntam o que eu creio, eu digo, mas quando a pessoa diz, olha, eu acho que é diferente, eu creio assim, eu digo, mas acho que você tem razão também. Nós vamos negociar aqui, e a gente vai dar um jeito. Porque eu tenho convicção, mas não é bem convicção, sabe como é que é? Aquilo que eu penso não é a verdade absoluta. Não vai surgir homem da brecha. Na casa, no casamento, na igreja, na sociedade. Se não há convicção profunda e negociável. Por que não homem da brecha? Se vendeu, faz parte do problema e não da solução. É um comum que mantém uma casca religiosa, só uma casca. É um acomodado, alguém sem convicção. Por que não surge o homem da brecha? Ou talvez outra razão seja a preocupação com a vida. Quando Jesus conta a parábola do semeador, ele fala daquele com a preocupação. Um dos lugares que a semente não prospera, diz ele, é onde a preocupação da vida consome a pessoa. Nós estamos tão preocupados de fazermos a parte financeira dar certo. Estamos tão preocupados que nossos filhos façam universidade, a universidade é vista por nós como o caminho do sucesso profissional financeira da vida. Nós estamos tão preocupados com isso, de tal forma que isso se eleva e nos consome. E eu estou tão preocupado com tudo isso que não há tempo, nem espaço, nem possibilidade de eu me tornar um homem da brecha.
Estou consumido com as preocupações, eu não consigo organizá-las num andar com Deus. Esse texto é uma tragédia. Uma tragédia. Deus anda no meio do seu povo, não de um povo que não era dele, no meio do povo dele. Ele diz, eu procuro um homem e um apenas e não encontro. O que Deus encontra quando Ele passeia entre nós aqui? Religiosinhos alegres que acham que está numa igreja bonita, ou homens da brecha, que entende que por detrás de tudo isso que nós estamos vendo aqui, há uma realidade dura, terrível, destruidora, oposta a Deus, oposta de tal forma que abriu-se uma brecha entre essa realidade de Deus. Será que há entre nós homens que veem isso e se colocam nessa brecha? Agora, eu não sou uma pessoa que consegue pensar em grandes categorias. Por exemplo, vamos nós sacudir o Brasil. Não consigo trabalhar. E quando eu olho as Escrituras, me parece que não é bem por aí. Enquanto crente individualmente, eu não vou sacudir o Brasil. Vamos sacudir Bragança. Também não consigo caminhar bem por aí. Talvez alguém consiga. E se for conforme o Senhor quer, Deus abençoe. Eu não consigo. Que tal começarmos? Vou sacudir o meu casamento. Uma categoria menor. Vou sacudir a minha casa, os meus filhos. Vou ser o homem da brecha em casa. Que tal começar por aí? Vou ser o homem da brecha no meu ambiente de trabalho. Não no mercado brasileiro, não, no meu ambiente de trabalho. Lá onde estou, relaciono com 10, 20, 30, não sei. Ali, vou ser o homem da brecha. Que tal começar aí? Ser o homem da brecha na igreja. Na igreja. Se na igreja a superficialidade, há tantos enganados, acomodados, e Deus procura um homem dentro até do povo dele, não acha. Eu vou ser esse homem dentro do povo de Deus. Eu vou ser esse homem dentro do povo de Deus. Que tal começar por aí? O homem da brecha. Lembro sempre da história que marcou minha vida, do meu pai e seus irmãos cresceram, não é, numa cidade pequenina perto de São Carlos, um vilarejo, lugar sem nenhuma oportunidade, nem nada para se fazer em termos de juventude. Não sei quantos habitantes tinha ali, se tinha 1.500 pessoas, uma estaçãozinha de trem naquela época, estação de ferro. Meu avô trabalhava para a companhia na estação de ferro, ou se trabalhava nas fazendas de café, ou na companhia ferroviária. Meu pai tinha 5 irmãos, e a grande solução para pessoas como eles, de família simples, de cidade pequena, a única opção de fazer algo da vida era cair fora de lá. São Paulo era a grande oportunidade, e São Paulo estava acontecendo, né, naquele momento, primeiro ali. E meu pai e seus irmãos, aí, minha adolescência até, meu pai com 15, 16 anos, ele e seus irmãos, São Paulo, emprego, trabalhar, morar em pensão. Cresceram na igreja, na cidadezinha pequena, mas em São Paulo, jovens, cidade grande, trabalhando longe dos pais. Com exceção do meu pai e do irmão mais novo dele, os outros todos colocaram o pé no mundo, e eram mais velhos. E aí é noitada no salão de bilhar e prostituição, aquela coisa toda, né? E o meu tio mais novo, então, meu pai na época não estava nem morando com eles, mas esse meu tio mais novo estava morando com 2 dos irmãos. Repartia um quarto, me parece uma pensão.
E um dos irmãos chegava de madrugada bêbado. E ele ainda jovem, né, meu tio mais novo, vendo o seu irmão nessa situação, um dia não aguentou mais, foi lá na casa noturna onde o irmão dele, então meu outro tio, estava, e viu aquele ambiente. E ele ali gritou para, então, esse meu tio que estava naquela vida lá, meu tio chamava-se Osias. E ele gritou: Osias, aqui não é o seu lugar. Meu tio Osias lá estava, bêbado, alterado pelo álcool, no meio daquela bagunça. E o irmão mais novo meu tio mais novo conseguiu arrancá-lo de lá. E foram embora. Osias meio bêbado pelo caminho, o Oswaldo mais novo ajudando, foi embora. O Osias faleceu sendo um pastor. Um homem da brecha. Faz a diferença. O que Deus procura? Apenas um homem. Um homem que se coloca na brecha. Apenas um homem. Como você, como eu. Mas que se ponha na brecha. Está cheio de homem, mas não tem homem da brecha. Estamos mais preocupados com o time de futebol do que com a brecha que se abriu. Estamos mais preocupados com a marca do carro do que com a brecha que se abriu. Busquei um homem. E disse Deus: achei nem um. Nenhum. Vamos orar. Vamos à presença do Senhor. Diante da Tua palavra, Senhor, pedimos misericórdia. E nós Te louvamos porque alguém primeiramente já se colocou na brecha, o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós Te louvamos porque Ele primeiro se colocou na brecha. Nós temos o poder e o privilégio de também estarmos na brecha com Ele. Então, Senhor, levanta homens da brecha, homens que com Cristo, debaixo deste homem maior, desse sacerdote maior, desse profeta maior, desse príncipe maior, levanta homens, Senhor, que também sejam com Ele, os sacerdotes, os profetas, os príncipes menores. Ó Deus, que a nossa casa possa ter ali um homem da brecha. Não permita, ó Deus, que as nossas casas fiquem sem um homem da brecha. Que a Tua igreja, Senhor, tenha em nós um homem da brecha. Não religiosos, sacerdotes, profetas, que não são da brecha, mas homens da brecha no meio do Teu povo, ó Deus. Que sejamos homens da brecha, onde o Senhor nos coloca na sociedade, naquele pequeno universo que cabe a nós. Ali, Senhor, ali seja conhecido um homem da brecha.
pela tua misericórdia em Cristo, assim oramos. Amém, Senhor. Amém.